Boa tarde, seja bem-vindo às Notícias ao Domingo. Vamos olhar para as notas da atualidade. A maior província de Angola conta com mais de 184 mil doses de vacina preparadas para o arranque da campanha de vacinação contra a poliomielite e mais de 156 mil crianças a serem vacinadas nos 12 municípios da província. Cada gota dada pelos vacinadores representa a continuidade de uma vida saudável e sem o risco da criança contrair a paralisia infantil. É com o objetivo de prevenir a doença que arrancou a campanha de vacinação contra a poliomielite na cidade de Luena e vai contar com 54 equipes multissetorial. Para garantir a implementação de uma campanha de vacinação de qualidade, de forma a atingirmos 95% ou mais por cento da cobertura, o Gabinete Provincial de Saúde de Mochico preparou as equipas técnicas do nível provincial e municipal, procedeu à distribuição de meios logísticos e estão disponíveis nesse momento 184.630 doses de vacinas, 1.344 recursos humanos distribuídos em 54 equipas. O governo do Mochico quer crianças saudáveis e aposta na vacinação das mais de 150 mil em toda a província, como o previsto. A nossa resposta, sobretudo aos surtos, deve ser tratada de forma multidimensional, ou seja, prevenir, tratar de imediato, essencialmente vacinar, que é a principal forma de prevenção por via da administração oral da vacina da poliomielite. Para cada uma das mamás que trouxeram os seus filhos a fim de receberem uma dose, a vacina vai fazer o seu milagre. Quando eu vi que a vacina aí, então cheguei para vir aqui para vacinar as crianças. Essa vacina é muito importante porque ela protege o sistema imunológico da criança, previne doenças e é muito benéfico para a criança. Eu aconselho os pais que têm escondido as crianças para que não façam isso, porque amanhã as nossas crianças podem ser prejudicadas e podem ser paralíticos ou perderem o sistema respiratório. A província do Mochico vai pela primeira vez vacinar em 12 municípios. Mais de 180 mil doses de vacinas estão preparadas para a campanha. E mais de 500 jovens estão a frequentar cursos técnicos profissionais de curta duração sob patrocínio do Comitê Municipal de Cabinda da JMPLA. Com estas panelas e pequenos ingredientes, dá-se o primeiro passo para carreiras no setor da culinária. Na sala, Cornélio Macaba encontrou oportunidade para realizar o sonho de ser designer gráfico. Já aprendemos como criar um logotipo de uma empresa, como fazer também um marketing digital. A aprendizagem está sendo muito boa, uma nova experiência para nós. A frequentar o curso de maquiagem estão 68 raparigas. Já sei corrigir bem as sobrancelhas, esfumar bem os olhos, conjugar bem a tonalidade de base para o tom da pele. O mercado local vai ganhar também novos profissionais em manicure e pedicure. Eu não sabia retirar as gomas e nem as gotículas da unha, mas depois com essa formação eu aprendi como retirar de uma forma muito cuidadosa para não ferir a cliente. Depois da formação eu quero abrir o meu espaço e começar a fazer as unhas para poder ganhar meu dinheiro de forma independente. São no total 8 cursos técnico-profissionais patrocinados pela JMPLA para ocupar os jovens em tempo de férias. Temos aí manicure, temos marketing digital, temos pastelaria, temos make-up, temos design gráfico. São cursos mais ligados à juventude. Pensamos nisso porque há muitos jovens que não têm oportunidade de planos de férias. A gente, pelo nível do município de Cabinda, uma vez que nós somos jovens, sob o lema Pela Pátria ao Serviço da Juventude, estamos aqui a servir a juventude naquilo que pudermos alcançarmos e avançarmos. O primeiro secretário municipal de Cabinda da JMPLA espera que os beneficiários consigam dar passos na busca da independência financeira. Estamos a levar a cabo um projeto Aprende para Empreender,
que é direcionado à juventude de vários estratos sociais, que a JMPLA está a levar a cabo a nível do município de Cabinda. E como vedes nas salas de aulas, nas salas de formação, que está a decorrer as formações, há vários jovens de diferentes municípios, Liambo, Ngoio e de Cabinda, estão aqui. Até agora a JMPLA conseguiu registrar um total de 600 pessoas inscritas nessas formações diversas, que até agora estamos com um controle de 500 pessoas no ativo. JMPLA no município de Cabinda patrocina cursos técnico-profissionais para mais de 500 jovens. A formação tem a duração de 15 dias. Continuando a olhar para outras matérias da atualidade, 6 empresas, 4 nacionais e 2 estrangeiras formalizaram as suas candidaturas ao concurso público internacional, aberto pelo Ministério dos Transportes para concessão, gestão e manutenção de terminais fluviais de passageiros e carga do Soio e de Cabinda. Nos terminais de passageiros e carga no município do Soio, no Zaire e de Cabinda, o movimento é intenso. As operações de cabotagem são feitas com recurso às embarcações do tipo catamarã. Até o momento, a Cecil Marítima detém a gestão da frota. Em março do ano em curso, foi aberto o concurso público internacional para concessão e gestão dos 12 ativos. O PCA do Porto do Soio espera maior dinâmica nas operações nos próximos tempos. Uma dinâmica que pode passar pelo aumento do número de operadores. Depois desse processo, vamos apresentar a pessoa vencedora, ou a empresa, não é? No caso, vencedora, com a qual nós iremos negociar. Contudo, estamos muito ansiosos mesmo que a empresa vencedora venha a exercer o seu papel aqui nos nossos terminais, quer do Soio como de Cabinda, de forma a dinamizar, que é aquilo que a gente espera, imprimir maior dinâmica e, se calhar, tornar os nossos terminais mais competitivos e mais aprazíveis para o negócio. O prazo para submissão das propostas para concessão e gestão dos 2 terminais findou. A urna foi apresentada ao presidente da Comissão de Avaliação. Detalhe: 6 empresas, das quais 4 nacionais, manifestaram interesse na gestão dos 2 ativos. Reflete a confiança do setor privado nas políticas públicas de concessão que o Executivo tem vindo a implementar. Este é um momento que marca um passo decisivo no processo da transformação do sistema portuário nacional. Superou, pois não podemos apenas também olhar pelo número. Às vezes o número pode estar só para encher o número, mas o que nós queremos é a qualidade, como as empresas que apresentaram a proposta são aquelas que temos credibilidade para o efeito. O ato de divulgação da empresa vencedora será feito em data anunciar em Luanda, de acordo com a Comissão. Uma empresa angolana vai investir com capital estrangeiro cerca de 20 milhões de dólares para o desenvolvimento de um polo industrial no município de Bom Jesus, na província do Icolibengo. O polo industrial vai albergar 5 fábricas que visam abastecer o mercado nacional com mármore, granitos, derivados da madeira e cabos elétricos. Esta sexta-feira, membros do governo provincial de Icolibengo e da Câmara de Comércio Angola-China realizaram uma visita de constatação da implantação do projeto no quadro do Programa de Atração de Investimentos. Há aqui uma simbiose, uma conexão muito próxima entre aqueles que querem, de facto, vir investir em Icolibengo para promover o desenvolvimento e todos os outros que são também stakeholders, atores, que vão de forma direta garantir então esse desenvolvimento efetivo, sempre com um olhar muito dirigido àquilo que é o capital humano, o conteúdo local em termos de trabalhadores a operarem nessas várias zonas industriais. O projeto prevê, além de abastecer o mercado nacional, levar produtos feitos em Angola para outras paragens. O investimento do parque industrial das 5 fábricas da Fixbridge são 20 milhões de dólares e com uma área de 5 hectares.
E a área de construção das fábricas e da zona de escritórios são 27 mil metros quadrados. Então, os produtos que nós produzimos, além de vendermos para a província de Angola Branco, no futuro também vamos vender para outras províncias, por exemplo, principalmente em Luanda e também as outras províncias. Nesta primeira fase, mais de 200 trabalhadores estão empregados. No máximo da sua força, mais de 600 empregos diretos serão garantidos. Só dependia de fazer alguns biscatos por aí para sustentar a família. E agora estou muito satisfeito, é um orgulho ter trabalhado aqui e ainda com a experiência que eu estou a ganhar aqui. A preparação e corte do mármore e granito para as necessidades do país é uma das especialidades do projeto industrial. Nesta visita da Câmara de Comércio Angola-China, Luís Cupenala ressalta a importância deste projeto. O aumento dessa produção em grande escala poderá alimentar fundamentalmente o mercado interno e, quem sabe, pensarmos também em breve trecho a exportação desses materiais. Portanto, a exportação ela é importante porque vai ajudar o inflow para a entrada de recursos cambiais para o nosso país, que vai ajudar certamente para financiar a nossa economia. O volume de negócios entre Angola e a China neste ano perspectiva um crescimento em relação ao ano passado. As trocas comerciais em 2024 representaram um saldo de 24 mil milhões de dólares. Ao fazermos o balanço, portanto, da trajetória de 2025, portanto, tenho certeza que nós vamos ter um balanço positivo, mas ainda assim precisamos de conjugar esforços, trabalhar cada vez mais na mobilização de novos investimentos. As 5 indústrias estão, nesta altura, em fase de testes das máquinas, com a previsão de entrar em funcionamento ainda neste ano. E continuamos a olhar para as notas da atualidade. Uma boa parte dos produtos produzidos no polo industrial do Negage são comercializados nas províncias do Kwanza Norte, Malange e Zaire, até mesmo a República Democrática do Congo. A unidade fabril entrou em funcionamento há 2 anos e prevê mesmo começar a fabricar telhas. De segunda a sexta-feira, a unidade fabril abre as portas para dar início a mais uma produção de tijolos. São homens e mulheres comprometidos com o trabalho. E tudo começa aqui, onde a argila é colhida bem na zona adjacente à unidade fabril. Começa a ser quebrada em pedaços menores para facilitar o processamento e depois é misturada com água para formar uma massa homogênea. A coluna de argila é cortada em tijolos, geralmente com fios metálicos. Daí, os tijolos são secos para remover a umidade, seja por secagem natural ou nestes túneis de secagem em fornos com altas temperaturas, cujo objetivo é de adquirirem resistência e durabilidade. Nesta secção estão 7 mulheres para dar suporte à organização do produto, ainda em fase inicial de fabrico. Nós aqui produzimos o tijolo. O tijolo normalmente é passado por essas máquinas. Depois da máquina, que é a maromba, tem a cortadeira. Depois da cortadeira, passamos para as grades. Normalmente enchemos as grades com 300 tijolos no mínimo, de 15. De 12 ultrapassa os 300. Depois das grades, nós enviamos para o secador. Para o secador, vai para a secagem. Depois da secagem, passa para a montagem de vagão. Só assim que entra para o forno. Normalmente esse é o processo que nós fazemos. As escolas que lecionam cursos de construção civil, eletricidade e canalização já começaram a enviar para esta unidade os seus estudantes com o objetivo de realizarem estágios curriculares. Agradeço pela instituição por me conceder essa oportunidade de estar aqui como estagiário. Estou a gostar muito de ver essa realidade e trabalhar em equipa. Quem aqui conseguiu a oportunidade de trabalho são jovens das aldeias vizinhas e das províncias de Malange e Kwanza Norte. Nós fizemos aqui o processo de transformação da argila em tijolo. Começamos no primeiro processo, que é o caixão alimentador. Depois temos a segunda máquina, que é o desintegrador, que é a que tem a função de desintegrar, no caso, parte dos torões numa camada mais inferior. E posteriormente temos o laminador 2,
O laminador 2 tem a função de bater ou torturar argila numa camada mais inferior que o desintegrador deixa. E depois temos o misturador, que é a massa ou a máquina que nós fizemos a textura da dosagem da água. No caso, a água vem com uma percentagem e a partir do misturador nós testamos a percentagem. Se for suficiente, então passamos. Se for inferior, aumentamos e se for maior, reduzimos. O produto fabricado aqui é normalmente comercializado em território nacional e na vizinha República Democrática do Congo. É atingir toda a região norte, até os países vizinhos. Hoje, no nosso território nacional, nossos produtos já chegam para Luanda, Malães, Kwanza Norte e especificamente aqui a UIS. Nós estamos na média aí de umas 70 mil tijolos, 70 mil peças dia lá na fabricação. No produto aqui onde nós estamos, no produto pronto, estamos hoje, hoje nós estamos produzindo 70 mil tijolos por dia e queimando 20 mil pronto para o comércio, né? Pronto para os nossos clientes. 20 mil por dia, hoje nós estamos conseguindo chegar a essa média de 20 mil tijolos por dia pronto, queimado, né? A nossa qualidade hoje é uma qualidade aceita no mercado. Se vocês podem perceber que os nossos tijolos hoje têm resistência, qualidade e coloração. Então, assim, estamos chegando no pico máximo, mas ainda vamos melhorar mais ainda. Nosso objetivo é atingir o nosso 100%. Nós admitimos, consoante a idade, e alguns foram adquirindo alguma experiência cá mesmo na nossa indústria. Ou seja, a própria fábrica está encarregada também de formar o pessoal aqui? Com certeza, a própria fábrica dá formação para aqueles que não têm nenhuma experiência profissional. Esta unidade fabril tem perto de 100 jovens a trabalharem e a garantirem também o sustento nas diversas obras de impacto social em curso, não só na província do Uís, como também nas vizinhas províncias de Malães, Kwanza Norte e Zaire. Aqui no polo industrial do Negage estão também outras unidades fabris a fornecerem água mineral e papéis. É aqui onde está localizado o polo industrial da província, com 8 unidades fabris a trabalharem 24 horas ao dia. Com as diversas obras de impacto social em curso, este material é agora a necessidade que se impõe para além do adobe e também do bloco. As imagens são de Filomão Matondo, Xavier Basílio, TPA, no polo industrial do Negage. Vamos continuar a olhar para outras notas que fazem atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, está a caminho do Japão, onde irá participar da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, TICAD. No aeroporto, o chefe de Estado fez-se acompanhar da Primeira-Dama Ana Dias Lourenço, recebeu cumprimentos de despedida do Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e o evento, onde o estadista irá participar na qualidade de Presidente em exercício da União Africana, é um mecanismo que procura promover o desenvolvimento do continente, ou melhor, no continente. A TICAD é patrocinada pelo governo nipónico, em conjunto com as Nações Unidas, o Banco Mundial e a União Africana. O presidente João Lourenço, pelo facto de ser o líder em funções da União Africana, vai ter uma participação relevante nesta edição. Pessoas, planeta e prosperidade no mundo em mudança é o lema da 9ª edição da TICAD e vai decorrer na cidade de Yokohama, e deverá contar com a presença de inúmeros chefes de Estado e de governo africanos, o primeiro-ministro do Japão, líderes das Nações Unidas, do Banco Mundial, da União Africana e parceiros do setor privado e sociedade civil. O Para Já Servir Angola voltou a colorir algumas ruas do Quilamba que acha em Luanda, levando a esperança aos seus militantes, simpatizantes e amigos. A presença do líder do partido Para Já Servir Angola, Abel Palanga Chivukuvuku, acontece numa fase marcada por especulações. O que é que sentiste? Estou vivo ou não estou vivo? Tenho energia ou não tenho? Por Angola eu terei sempre energia. Temos também que aconselhar o povo. O direito de manifestação é legal, mas não é legal assaltar lojas, vandalizar, partir carros. Isso não é legal, isso é crime. Com esta aproximação, o líder do Para Já reforça a sua intenção de manter vivo o contacto com a população.
A Frente Nacional de Libertação de Angola celebrou neste sábado 63 anos da fundação do ELNA. Os militantes e antigos combatentes estiveram reunidos para refletir o percurso histórico do partido. O momento serviu para a tomada de posse dos primeiros secretários municipais a nível da província de Luanda. Os desafios são tantos porque nós, na verdade, estamos numa fase em que precisamos descer até as bases, respondendo também aquilo que é a nova divisão político-administrativa. A mensagem que estamos a deixar para os irmãos empossados e vão ocupar-se destes municípios é de contínuo trabalho e mais capacidade de convencer. O secretário-geral do partido disse que a mobilização de novos militantes é um dos desafios da organização. E o MPLA no Huambo está a reforçar a sua intervenção junto das estruturas intermédias e de base, definindo as prioridades para cada setor. O dinamismo, as boas iniciativas aliadas ao trabalho permanente nas estruturas do MPLA, a todos os níveis no Huambo, sempre constituíram sinal positivo para o coordenador do Grupo de Acompanhamento à Província, que cumpre uma agenda extensa de trabalho. A visita aqui tem essencialmente o cariz de ajuda e procurar identificar formas de melhorar o desempenho das nossas estruturas intermédias e locais a nível da província. Foi exatamente a pensar no Huambo enquanto região que se abre cada vez mais aos programas do MPLA que Manuel Olica Vicente de Freitas vai procurar definir numa atuação conjunta com a direção do partido no Huambo novas estratégias de atuação, antevendo os grandes desafios. A intervenção, o desempenho da província do Huambo tem sido visível a olho de todos e nós viemos, no fundo, para além de constatar, aprender e reforçar este desempenho. Nós vamos continuar a crescer, vamos levar a mensagem do povo do Huambo, vamos levar a mensagem dos dirigentes que formam o partido na província, às estruturas competentes a nível central. Alinhados ao programa de governação do MPLA, a delegação que trabalha no Huambo garante uniformizar a informação a nível de todos os municípios do interior da província. Passamos a notas da atualidade internacional, ou seja, a Espanha está a atravessar uma das piores vagas de incêndios das últimas décadas e 7 pessoas morreram. O primeiro-ministro espanhol vai visitar este domingo as zonas afetadas pelos fogos. A Espanha, que entra em sua terceira semana de alerta por onda de calor, continua a lutar contra os incêndios florestais concentrados no noroeste e oeste do país. Até o exército foi mobilizado para ajudar no combate às chamas. A vaga de incêndios já queimou 115 mil hectares em Espanha. Dezenas de casas já foram destruídas e muitas outras em várias regiões estão em perigo. O primeiro-ministro espanhol vai visitar este domingo as zonas afetadas pelos fogos. O país está a ser atingido por uma vaga de incêndios florestais. Segundo os serviços de meteorologia espanhóis, a onda de calor deverá manter-se pelo menos até segunda-feira. 3 artistas angolanas estão a chamar a atenção no Japão, ou seja, tratam-se de Teta Daniela Ribeiro e Carla Silva, que destacam-se com suas obras em uma exposição cultural com inspiração nipónica. O jornalista Nelson José traz os detalhes do intercâmbio artístico que aproxima Angola e o Japão pela força das artes. Traços identitários e uma estética que carrega ancestralidade. As obras das artistas chinesas Teta, Daniela Ribeiro e Carla Silva atravessam o mundo e agora chegam ao público japonês através da Expo Osaka Kansai 2025. Então trouxemos aqui um diálogo entre o tradicional e o moderno,
que faz a contemporaneidade, trazer o Muntu e o Monge, que é juntos e a força, para que possamos então explicar o nosso percurso ao longo dos anos. Porque sempre temos ditado e gritado sobre o nosso colonialismo e a forma como fomos explorados, mas é preciso dizer que através dessa exploração nós conseguimos influenciar muitas culturas. Falamos sobre as culturas da Umbanda, culturas na Bahia do Brasil, mas não só o mundo. Pablo Picasso foi muito influenciado com as máscaras africanas, sobretudo as máscaras congos e as máscaras do Ghana, e dela trouxe uma das suas maiores obras, que é a Mademoiselle de Lavignon, e assim trouxe todo o cubismo e a influência na arte e no mundo. Então os africanos têm muito para influenciar, muito para mostrar, e este é o nosso papel aqui com curadoria nesta exposição. Fineza Ateta foi a primeira mulher a vencer o principal prémio de pintura de Angola. A participação das artistas marca mais um passo no reconhecimento da arte contemporânea africana no cenário internacional e reforça a importância da presença feminina nas grandes exposições globais. Eu decidi fazer duas linguagens diferentes, porque é um diálogo entre a ancestralidade e a tecnologia, ou seja, a forma como o Ocidente influenciou o continente africano e como é que o continente africano influenciou todo o Ocidente. Apresento os símbolos na parte da ancestralidade, apresento pintura sobre veludo, em que estão representados os símbolos Adinkra, os símbolos Shona, e como esses símbolos influenciaram a arte contemporânea, como as obras do Picasso, do Braque e muitos outros, ainda hoje do artista José de Guimarães em Portugal. Depois apresento a mente elétrica, que é a influência que o Ocidente está a ter na nossa civilização com a tecnologia, como está a mudar a forma de pensar africana, a forma de viver. No pavilhão de Angola, a proposta é clara: promover saúde através da educação e da cultura. Neste quesito, a estilista Carla Silva decidiu homenagear a rainha Nzinga Mbande, realçando a força e a beleza da mulher angolana. Bom, muito bom. Tem tirado muitas fotografias, tem tirado os contactos. Pronto, e fazem elogio e eu explico quem é a figura que está nos tecidos. Por exemplo, atrás de mim, este é o último padrão que eu fiz, tem a ver com os descobrimentos. Se repararem na saia, tem a rainha, tem a cidade de Luanda, tem a fortaleza, as naus, o Museu da Escravatura. Pronto, retrata um pouco do que foram os descobrimentos. Entre traços, símbolos e histórias, os artistas criam pontes entre continentes e mostram que a arte não conhece fronteiras. E é com a cultura que pomos um ponto final. As notícias ao domingo, assim em especial que nos acompanhou. Tenha um resto de boa tarde. Somos Angola, somos jovens naquela nhanega, Angola, somos resiliência e amor. Angola celebra 50 anos de independência, meio século de conquistas, desafios e sonhos. É por isso fundamental continuar a investir no maior ativo do nosso país, o capital humano. Nesse âmbito, vai decorrer em Luanda, nos dias 29 e 30 de agosto, a Conferência Nacional sobre o Capital Humano, com o tema O Capital Humano e o Desenvolvimento de Angola. Um encontro para debater, inspirar e construir soluções para o futuro. Quadros nacionais, sociedade civil, academia, setor público e privado estarão juntos para transformar desafios em oportunidades e consolidar um país mais competitivo, inovador e sustentável. Contribua, valorize e inspire, porque o futuro de Angola constrói-se com as pessoas.
Conferência Nacional sobre o Capital Humano. Angola 50 anos, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola. Em alusão aos 50 anos de independência de Angola, o Ministério dos Transportes realiza a maior cimeira de transportes e logística da região da SADC. Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Convenções de Talatona. 3 dias de inovação, negócios e networking com os maiores players do setor. Não perca a oportunidade de conectar-se ao futuro da mobilidade na SADC. Inscreva-se agora. www.angolahubsummit.com. Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Conectando oportunidades, gerando valor global. Ministério dos Transportes, Governo de Angola. Foi na sexta-feira, na feira de Santa Luzia. Atenção, Luanda e Icolibingo. Nos dias 22 e 23 de agosto, o Espaço Aplausos promove Muito boa tarde, meu nome é Paulino Mendes, estamos em Celo Cultural neste domingo, 17 de agosto de 2025. Nesta tarde em que vamos olhar para a cultura, trazemos um rosto, um nome, uma referência da nossa cultura, do nosso jornalismo e também da pintura. Vamos conhecê-lo no perfil a seguir. Não nasceu em berço de ouro, mas sempre esteve cercado de amor e proteção. José Luís Mendonça orgulha-se de ter crescido sob o olhar carinhoso dos pais e da avó Isabel dos Santos. Esta fase nostálgica da vida foi vivenciada no Golungo Alto, província do Kwanza Norte. Eu danço uma semba com ela, na esteira branca que o sol estende sobre as marés até o infinito. Aos 9 anos, entregou-se a todo o gás para a leitura. Era o argumento para se escudar dos dilemas sociais. Os 5 na Casa em Ruína, oferecida pela professora Cândida Lavado, foi a primeira obra que leu. A segunda foi uma Bíblia ilustrada, 400 páginas devoradas em uma semana. O menino que chorava ao atravessar o rio parecia estar a preparar o seu futuro. Aos 14 anos, deu um passo decisivo para ser escritor. Começou a colecionar livros vendidos nas quiosques da Cuca. Passava largas horas a ler, condição sine qua non para se ter boa pena. Tudo então volta ao que era no começo do mundo. Um brinquedo de corda que acorda o rolo de aço da minha alma e me desenrola como um robô sobre a mesa do destino,
até a corda acabar. Na verdade, o convidado de hoje deixa-se enamorar pela escrita depois de ler a obra A Ilha do Coral, do inglês Ballantyne. Tem um punhado de obras lançadas. Chuva Novembrina. Tinha 26 anos. Poemas editados pelo Inalde. 6 anos depois, lançou Gíria de Cacimbo, pela União dos Escritores Angolanos. Escreveu também Os 20 Dedos da Vida, Cal e Grafia, uma antologia de 20 anos de poesia, editado pela Quilombelombe. Um ano depois do cano de futebol organizado por Angola, José Luís Mendonça volta a publicar outra antologia, rotulada como África Lema, com 102 poemas selecionados. Da caneta de Cumbi de Ambundo, brotou ainda Luanda Fica Longe, Angola Me Diz Ainda, e este país chamado Corpo de Mulher. A mais recente é o romance Um Pássaro na Lua, editada pela Guerra e Paz, em Lisboa, em 2025. Nos seus flancos voam palavras ainda úmidas, no rastro azul deste poema que ninguém escreve. Apesar de ser mais novo, José Luís Mendonça partilha os ideais de Cremilda de Lima. O hábito de leitura deve começar cedo. Também defende que sem leitura não há ensino. Tem 4 prosas publicadas. Um conto com 20 páginas, uma coletânea de 18 contos e 2 romances, O Reino das Casuarinas, história que acontece na ilha de Luanda, e As Metamorfoses do Elefante, publicada em 2022. Assinou várias crônicas no Jornal de Angola. É claro que mais de 40 anos de escrita tinham de ser coroados com prémios e distinções. Prémio Literário Sagrada Esperança em 1981 e 96. 1990, Prémio Sonangol. 1997, primeiro Prémio Jogos Florais do Cachinde. 2015, Prémio Nacional de Literatura. 2019, Prémio Jardim do Livro Infantil atribuído pelo Instituto de Indústrias Culturais. 2021, Prémio SADEC de Jornalismo, categoria Imprensa. Prémio Notícias Gerais da Lusofonia, no concurso CNN Multichoice em 2025. Coube a José Luís Mendonça a proeza de elaborar a proposta do Plano Nacional do Livro e promoção da leitura. Como docente, há quem diga que se pareça a Gabriela Antunes. É capaz de buscar conceitos do ensino primário para colocar nos eixos quem esteja na faculdade. Pelo ensino, José Luís Mendonça só não dá o que não tem. A transmissão oral é um dos ofícios que mais aprecia. É figura central no programa Histórias no Imbondeiro, do Centro de Ciências de Luanda. Paulino Mendes, não sei se o teu sonho como jornalista é entrevistar o estadista mais poderoso do mundo ou apresentar o telejornal. Quanto a José Luís Mendonça, ele mesmo vai dizer: o meu sonho é escrever os poemas mais belos da literatura angolana. Como ele mesmo diz, se continuar a inovar tanto no enredo como na história, lá chegará com toda a certeza. Orlando Marques a levar-nos a conhecer o convidado desta tarde, José Luís Mendonça. É um homem de muitos ofícios. Já expressou o seu sentimento. Quanto a mim, digo que é um grande prazer entrevistá-lo. Professor, muito boa tarde e bem-vindo ao Célula Cultural. Boa tarde e obrigado pelo convite. Professor, pela trajetória que acabamos de acompanhar, ficamos ainda por conhecer muito mais. Não é tudo, hein? Nem sequer olhamos para a pintura, que também é uma das ações que vai desenvolvendo. Na verdade, como é que concilia tudo isto? Como é que consegue enquadrar? Aqui me parece haver tempo suficiente para tudo. Sim. Ou podemos acreditar que existe tempo para tudo? É uma coisa que eu transmito aos meus alunos. É preciso ter uma agenda. Com a agenda você consegue organizar o tempo de vida, o tempo de estudo, o tempo de trabalho. Sem agenda é difícil. No século XXI é preciso organizar o pensamento. Organiza-se o pensamento através de uma agenda diária. Sem agenda, tem esta agenda? Tenho agenda. A pintura, eu faço ainda desenhos, porque não tive o tempo escasso para pintar e fazer exposições. Mas o próximo livro de poesia já tem 20 desenhos que eu fiz durante a minha vida, né?
Há tempo para dar aulas, há tempo para a família, há tempo para escrever. A leitura, como é óbvio, ela vai se arranjar tempo e a todo momento, a qualquer hora podemos ter um livro. Como é que olha para a nossa literatura? Vamos começar por olhar antes para a literatura, antes mesmo de viajarmos para outras. Nós temos uma literatura que começou antes do século XVIII ou XIX, antes de José da Silva Maia Ferreira, que é a literatura tradicional oral. Temos grandes histórias, contos, provérbios que contêm a filosofia de todo o povo e o modo de ver o mundo e de viver. Depois então vem a literatura chamada moderna, escrita, estamos da oratura para a literatura escrita, e aí temos grandes nomes também, que marcaram desde José da Silva Maia Ferreira, Antônio de Assis Júnior, Mayenga Chito, Agostinho Neto, etc. E, portanto, essa literatura foi feita no tempo colonial, cresceu agora com a independência, onde surgiram grandes nomes como David Mestre, Rui Duarte de Carvalho, Paula Tavares, que é, para mim, o expoente da poesia feminina em Angola, a Paula Tavares. E, portanto, temos uma literatura que já marcou o seu lugar no mundo, no campo literário mundial. Isso é que é importante dizer, né? Agora vão surgindo as jovens gerações que vão lançando coisas, né? Com alguma qualidade, mantém o mesmo palmarés internacional. Não. Estamos... Aí é que está o problema. A jovem geração contam-se pelos dedos, os que são de qualidade. Com alguma qualidade. Há muita produção, mas de qualidade são poucos. Isto porque no tempo colonial não havia televisão, nem telemóvel. Então as pessoas liam mais. E o ensino era um ensino profundamente balizado nas normas da didática e da pedagogia, né? E tinha muitos manuais de leitura. Agora há escassez de manuais na escola. Basta escrever um livro para ser considerado um escritor? Basta escrever um livro para ser considerado... Há escritores que só escreveram um livro. Há escritores que agora não me vem à mente o nome, mas há escritores que marcaram a literatura mundial com um único livro. O livro tem alta qualidade. Falou da questão da qualidade, falou do feminino. Temos poucos nomes atualmente. Temos poucos nomes, porque a sociedade angolana ainda é patriarcal e machista. E as meninas ficam na cozinha a lavar os pratos e a limpar o chão. Enquanto os rapazes vão jogar a bola, vão à escola. Então, por causa disso, poucas mulheres conseguiram ascender, mesmo na vida profissional. Falou igualmente da ausência de literatura. As nossas escolas contam-se as que têm uma biblioteca. Sim. Daí também este deve-se. Também. Esse é um grande problema. Porque, para além das bibliotecas, também não há os quiosques e pequenas livrarias que havia antigamente, né? Que vendiam livros ao desbarato. Eu comprei muito livro usado. E, para além disso, também há carência de manuais, porque o universo de alunos cresceu nesses 50 anos. De talvez 1 milhão de alunos, agora somos 9 milhões de alunos no ensino de base, só no ensino de base. No ensino superior, mais 2 milhões, faz 11 milhões. Então, o país não consegue produzir manuais para todas essas crianças do ensino de base. Como é que podemos trazer a juventude para a leitura? Será na família, em casa ou na escola? Professor? Tem que ser as duas coisas. O que eu advogo é o seguinte: todo professor primário do ensino de base deve conhecer o encarregado de educação ou o pai, sei lá, a quem é o encarregado de educação do aluno. Ele tem que conversar com ele, nem que seja uma vez por mês. Ele está ocupado na sua vida, mas uma vez por mês tem que conversar com o professor. Isto aqui não se aplica na prática. Não há. Imagina que uma família, o chefe da casa é uma zungueira, analfabeta. Tem os filhos vão à escola. O professor tem que conversar com esta senhora e explicar como é que ela tem que acompanhar o estudo das crianças em casa. Tem de conhecer a casa do miúdo, saber se tem condições de estudo ou não, porque há casas que não têm condições para estudar. Então há uma tríade que é professor ou escola, o lar, que é o encarregado de educação, e a administração municipal ou comunal. Tem que haver esta conjunção. A administração tem que criar condições, ou fazer um jango de capim, e os miúdos à tarde vão para ali estudar. Isso eu pus no plano original de livro de leitura que entregou ao Ministério da Educação, mas acho que não saiu no documento final. Era preciso que a administração tivesse parte ativa no sistema de educação. Muito preocupado com esta questão da leitura por parte da juventude, daí ter criado as histórias
as histórias no Imbondeiro. Sim. É um projeto que já leva algum tempo, que está a surtir os seus efeitos. Sim. Como é que ele se desenrola? Portanto, aquilo é muito simples. Há um Imbondeiro já secular no Centro de Ciência de Luanda, onde eu conto as histórias. Como é que eu fui para ali contar as histórias? Uma das responsáveis do Centro de Ciência, a doutora Conceição Silva, pediu-me para falar dos meus projetos. Eu falei dos projetos, apresentei, eu tenho vários projetos para o ensino e educação. E este projeto, que também eu tinha incluído no Plano Nacional de Leitura, que é a ampla consagração da oratura. Quer dizer, enquanto não há livros, você tem uma página com uma cópia de um conto tradicional, e ele faz uma roda de leitura. Então, com base nesta ideia, ela transformou aquilo para baixo do Imbondeiro. Então, eu vou lá no último sábado de cada mês e conto 3, 4 ou 5 histórias conforme o tempo dá, porque eu tenho uma hora para contar histórias. Depois dessa uma hora temos o videomapping, que é uma projeção de imagens na parede principal do Centro de Ciência, onde vão se reproduzir as histórias em vídeo. E também parte da... Ensinadas? São videomapping, é um trabalho feito no computador. E aquilo espelha-se ali na parede, uma coisa muito linda, né? Mais 15 minutos ou 20 ali, e as pessoas ficam ali a divertirem-se. Então, nós tivemos até agora cerca de 2.000 participantes, com um ano de presença ali. Começamos em maio de 2024, 25 de maio. A que período do dia? Até às 18 horas de cada sábado. A entrada é livre. As pessoas chegam ali antes das 18 e vão entrando, vão ocupando o seu espaço na relva ou nas cadeiras e vão ouvir-me contar as histórias. Às vezes também tenho parceiros que contam histórias comigo, né? E, portanto, o que é que estas histórias têm de grandioso, de bom? É que servem para elevar o nível de cultura geral do cidadão, do ouvinte, enriquecida com um novo conhecimento daquilo que nós somos, de onde viemos e quem somos e como somos. Ao conhecer estas histórias tradicionais, principalmente as lendas e mitos dos diversos povos de Angola, você vai saber qual é a forma de pensamento original dos povos bantos e não bantos que aqui estiveram. Porque há uma lenda Khoisan também, que eu já contei lá, a lenda de Kang, o deus da criação. Então é muito importante saber qual é a visão do mundo dos povos africanos que cá habitavam, e que ainda habitam, né? Somos descendentes, mas que só tinham esta cultura da oralidade. Não havia televisão, não havia rádio, não havia... Então, esta oralidade transformou-se da língua nacional, da oratura, para a oralitura, que é a tradução para a língua portuguesa feita pelos etnólogos Carlos Erstmann, Eli Chatelain, Oscar Ribas, traduziram para o português. Agora, é a oralitura porque já é escrita em português. Pronto. Como as línguas nacionais estão-se a perder, nós temos que contá-las em português, mas o ideal seria ter um contador na língua nacional e eu em português. Seria o ideal, mas não temos. Mas pronto, mesmo assim, está lá toda a alma da raça, dos povos que aqui existiram. Ali está, nos provérbios, eu também conto provérbios, adivinhas, e principalmente as lendas e mitos, é uma coisa fantástica. Muito interessante. Neste universo de pessoas que já passaram por lá ao longo de um ano, que estratos sociais mais se identificam com este ambiente, com este momento? Sim. Bom, ali aparece de tudo um pouco, até um grupo de estrangeiros, também é sírio, com os seus filhos, vão para lá. Então ali vão famílias. E o que está a faltar ali, como parecer, é as camadas da população que vivem aqui na periferia, porque a distância é muita. Então nós estamos a pensar trazer as histórias para a periferia, para as ir ao encontro das comunidades. Nas mediatecas, para ver se as comunidades nas mediatecas e conversar com a administração municipal, para ver se arranjam um espaço também para essas populações, essas crianças, poderem ouvir as histórias. Não é fácil. É um contributo à educação. Sim, a educação, porque a educação, o que é? A educação é criar no cidadão um nível de cultura geral necessário para ele enfrentar as vicissitudes da vida. E então estas histórias contribuem para isso. A literatura contribui muito para isso. Há quem diga que tem custos altos editar uma obra, colocar uma obra no mercado, mas pelo leque de obras que o professor Luís já colocou no mercado, parece que não tem tido alguma dificuldade. Bom, o que se passa agora é que muita gente faz edição de autor. Eu nunca fiz edição de autor. Porque quando um autor é consagrado, as editoras procuram-nos para lançar os nossos livros. Só que agora, na era atual, está difícil. Mesmo escritores como eu, é difícil porque não há
não há... A impressão é cara, a impressão do livro é muito cara. Mas não para, ainda este ano lançou mais uma. Eu lancei um livro agora em Portugal, vamos ver se consigo lançá-lo aqui através de uma editora privada, se consigo lançar, e tem um livro para a União de Escritores, que é um livro de poesia, que demora a sair, vamos ver se consigo que ele saia dentro em breve. Mas realmente é um problema que o Executivo tem de equacionar. O livro não pode custar muito caro, senão ninguém o compra. Então as editoras não têm lucro, não vendem. Eu recentemente adquiri uma obra de matemática, fui à Feira Internacional, a feira que foi realizada agora, e à porta estavam alguns jovens a comercializar. E o que é que eles faziam? Eles entregam-te o livro, por ser uma pessoa bem identificada, entregam o livro para pagar posteriormente. Isso pode pagar por duas prestações, exatamente. Ele está ali, o professor olha para o livro, manifesta-se interessado, ele diz, não, sem problema, pode levar. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, pode levar, deixa o seu contacto e depois faça o pagamento. E foi de grande ajuda. Os livros, mas estava caro já? Estava acima de 30 mil kwanzas. É quase o salário o autor, reconhecendo a qualidade da sua obra, estipula este preço, provavelmente pelos custos de produção, mas entretanto, pensando no bolso do cidadão interessado, ele dá esta possibilidade de pagar por várias prestações. E quando tiver esta disponibilidade, e os livros foram-se, de facto. Eu penso que é também um bom método de se fazer chegar. Agora, eu acredito que há aqui um trabalho que deve ser feito, criar o hábito pela leitura, para que as pessoas possam procurar. Para isso é preciso criar então as tais bibliotecas municipais. Em cada município deve haver pelo menos, vamos lá dizer, umas 20 ou 30 bibliotecas. Em cada bairro. Cada bairro tem que ter uma biblioteca. É uma biblioteca que tem um espaço aberto, com árvores, etc. Não fica muito caro. Onde as pessoas vão para ali, leem e devolvem o livro. Leem lá mesmo, devolvem. Se for uma pessoa muito conhecida e sabem a morada, ele pode levar o livro e ficar com ele. Mas o ideal é que ele leia lá, no fim de semana, se não tiver tempo durante a semana, e aí vai-se cultivar o hábito da leitura. Vai-se cultivar mesmo este hábito. O digital roubou-nos alguma coisa neste domínio? Sim, o digital roubou porque não está a ser bem aproveitado. Porque o digital, eu leio muito no digital. Eu tenho no computador para aí 500 obras que eu, entre aspas, roubei da internet. Livros de grandes escritores, desde Isaac Asimov, escritores americanos, russos, etc. E que de outra forma eu não conseguia, porque não está à venda em Luanda. Então tinha que viajar para fora, comprar o livro em Portugal ou no Brasil, coisa que eu nunca mais... Com custos de transportação... Então eu vou à internet e saco o livro e fico a ler. Tenho uma coleção, uma biblioteca enorme. Portanto, nós não estamos a saber aproveitar o digital. O digital pode ser bem aproveitado. Só que o digital tem um inconveniente, que é, quando você tem um telefone na mão ou um computador, você está perdido nas fofocas. Os jovens perdem-se na fofoca, ficam a ver ali as figuras do estilo da sociedade, vão para a fofoca, vão para aquilo e não vão para o essencial, que é elevar o nível de cultura geral. Também não leem ali, não leem os livros. Então, é preciso haver uma educação da população, principalmente da juventude, e ensiná-los a ter uma agenda de trabalho. X horas só para o estudo ou para a leitura. X horas para a fofoca, você fica aí a brincar no Facebook ou não sei o quê. E ter mais seriedade com as redes sociais. Porque há estudantes hoje em dia que já não levam livros para casa, para a sala. Eles pensam que tendo o telemóvel... É tudo. Tem tudo, tem lá os livros e não sei o quê, mas depois também no telemóvel não pegam nos livros. Também não. Não, eles pegam futebol, fofocas, politiquice, não sei o quê. Então este é o perigo do digital em Angola. Temos que fazer um colóquio nacional sobre o uso do digital na educação. E temos que ensinar os jovens a controlar o tempo social, o tempo deles de vida. Que é um recurso renovável. Passa rápido quando não se aproveita. Quando você está velho e não fez nada. Não fez nada. Foi. Nós estamos aqui com um compromisso muito sério, né? Enquanto país, enquanto nação, há um trabalho a ser feito. José Luís Mendonça, vamos olhar para o jornalismo. Vamos olhar agora para o jornalismo. Foi editor de cultura. Quando fala no digital, neste conflito que agora estamos a viver, as informações muitas vezes não são lidas na íntegra. Pelo digital agora há uma forma muito mais rápida de se tomar contacto com a notícia, de se perceber o que se passa, com o título e o subtítulo. O título e o lead. E o lead. O primeiro parágrafo. Muito curto, de 3, 4 linhas, está a informação passada. E também agora há o áudio.
O audiobook. Você Sim, o audiobook, exatamente. E, portanto, eu estive 7 anos a dirigir o Jornal Cultura, que é da Edições de Novembro. Quer dizer, fui eu que fundei este jornal, em 2012, e ele levou até 2019. Depois passei a reforma lá na Edições de Novembro e pronto, saí. Os meus ex-colegas, meus adjuntos, é que estão a dirigir agora o jornal e lá vai saindo. O que é que se passa? Há aqui um problema, é que a imprensa, que é o jornalismo escrito, está-se a perder completamente, está a diminuir o seu uso, o fruto desta meio social de divulgação, de comunicação. Quer dizer, pouca gente lê jornais. Já não vamos a Mutamba, ao Jornal de Angola, para adquirir... Para comprar o jornal, já não. E o jornal é até barato, o Jornal de Angola é 100 kwanzas. Já não tomamos uma bica com o jornal? Não. O Jornal Cultura era só 50 kwanzas. Mas o Jornal Cultura, a tiragem também é pequena, ainda por cima. Então, mesmo para facilitar já sim. a leitura. Então, na internet também quase que ninguém lê. Então há aqui um problema que devíamos já debater agora, que é qual é o futuro da imprensa. O futuro da imprensa, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o quê? Temos que arranjar uma solução para isto. Deixar como está é que não podemos. Pois não, porque está-se a gastar ali um valor de dinheiro com vários funcionários, vários trabalhadores e praticamente ninguém está a ler os jornais. A própria matéria-prima é cara para a produção do jornal. Também. E o que é que tem que se fazer? Tem que se fazer é a cultura da leitura do jornal nas escolas. Ensinar os meninos a lerem um jornal, nem que seja um jornal por mês, já dá. No fim do ano ele lê 12 jornais. Enquanto matéria de estudo? Sim, matéria de estudo. Eu faço isso com os meus alunos. Para a defesa de trabalho. Eu dou aulas de língua portuguesa na universidade, aos alunos de comunicação social. E então, peço a eles que comprem um jornal, tem lá sempre um jovem, um ardino em frente à Faculdade de Ciências Sociais, e eles compram um jornal e ficamos a esmiuçar o jornal todo. Desde a publicidade, a necrologia, as notícias, para fazer uma estatística conforme o género, né? Notícia, reportagem, entrevista, etc., que há no jornal, os temas por áreas, né, secções, e fazer um resumo do jornal. Portanto, eles ficam com isto 2, 3 meses. É um trabalho muito importante, muito útil. Falou dos Ardinas. Nós, em quase que todas as principais avenidas de Luanda, não vou aqui referir-me ao país, onde há congestionamento ou não, nós testemunhávamos sempre a presença dos Ardinas, que vendiam várias publicações, até de revistas nacionais, quer nacionais, quer internacionais, bem como os alfarrabistas. Há muitas esquinas em que nós encontrávamos livros a serem comercializados. Hoje quase que tudo isto desapareceu. Hoje temos ainda a presença dos alfarrabistas, com livros velhos. Alguns em russo e outros em alemão e tudo. Aí, quando eu paro e fico a observar, está aqui um livro em russo, quem vai comprar? Epá, o homem está ali, é o único negócio que tem. Mas eu lembro que houve um tempo em que o Ardina era uma figura urbana. O Ardina até tem poemas, grandes poetas, como João Abel, que fala do Ardina. E outros também. O Ardina circulavam por Luanda. Saíam da Baixa até o Cazengue. Eu morava no Cazengue e ia lá um homem vender o jornal na minha casa. O meu pai lia o jornal. E então o Ardina hoje praticamente, ainda há, né? Ainda há alguns. Quando eles já me conhecem, que sou o único que compra jornais na rua. Doutor. Eu digo, às vezes também o dinheiro não chega, porque os jornais privados está a 1.000, agora está a 2.000. Então você comprar 2 jornais, que são os 2 únicos para por 2.000, são 4.000 logo. Não é fácil. Não é fácil. Então leio versão digital. Ardina Zaki até conheciam já o jornal. Ele está a vender o jornal, já está... Olha, havia um sujeito muito caricato na cidade, que ele já relatava as notícias. Dizia, olha, está aqui, não sei o quê. E você ficava atraído pelo jornal. Nunca mais apareceu este senhor. Ele dá-te o jornal, tu olhas para a capa, para os títulos, e depois, olha, também na página YX vai encontrar, olha, esse jornal hoje já traz aquilo e isto. Notícias bombásticas. Pois. Estamos a perder. Enquanto professor, há um trabalho muito forte, há uma contribuição que deve ser feita neste domínio. Enquanto professor, deu aqui sugestões para que possamos resgatar esta mística da leitura, portanto, comprometer o aluno com a leitura diária do jornal. Sim. Talvez diária ele não consiga, porque está-se a perder, mas eu queria que os alunos lessem um jornal por mês, ou um por semana. Porque tem jovens que passam o ciclo todo da universidade e não leem um jornal. É incrível. Não pegam no jornal. Não pegam. Isto parte de onde? Parte do ensino de base.
Nós não ensinamos, neste momento aqui o ensino, não ensina as crianças e os adolescentes a lerem. O gosto pela leitura está muito escasso, está muito esquecido, o gosto pela leitura. Como é que se incentiva o gosto pela leitura? Uma das formas que eu encontro é, os melhores alunos das minhas turmas, eu ofereço um romance meu, ofereço um livro. Foi o que a minha professora da terceira classe, um tempo com ela, fez comigo. Então, eu sigo o exemplo da minha professora, que também sou professor, e ofereço um livro. Então, era preciso os professores comprarem um livro, oferecerem um melhor aluno para incentivar o gosto pela leitura, mas o essencial é ter biblioteca na escola, reunião com os pais, a administração municipal cooperar, criar uma biblioteca em cada bairro, e este projeto que eu apresentei, que é ampla consagração da oratura, que é pegar nas histórias que são pequeninas, fotocopiar, gasta-se 500 kwanzas ou 1000 kwanzas, e pôr uma roda de 15 ou 10 meninos em cada círculo lá no bairro a lerem. Então eles vão ler, vão decorar a história e vão ganhar o gosto para aquele papel, depois vão passar para o livro. Isto no ensino de base? No ensino de base, mesmo na vida normal, aqueles alunos que não estudam, ou nos bairros mesmo, criar este... É preciso que a administração municipal tenha um papel nisto, né? Nós podemos falar em avanços na educação nestes 50 anos? Tivemos avanços em termos de populacionais, em termos de aumento de população estudantil. Qualidade? Tivemos. Agora, o problema está aí. A qualidade... Dos nossos professores e dos nossos alunos. Na qualidade não tivemos e não temos porque esquecemos de formatar o professor. E depois do professor estar a dar aulas, devia receber uma reciclagem em termos didáticos e em termos, principalmente antes da didática. Você pode ensinar o professor o Vygotsky, todos esses grandes clássicos da didática, da pedagogia, mas se você não dar cultura geral, ele não vai ser um professor. Ele tem que ter uma cultura geral, que se ganha através da leitura. Tem que saber um bocado a história da África, a história da Angola, conhecer o que foi o Império do Egito, as grandes civilizações. Eu tenho que saber um bocado disto, um pedaço, mas principalmente a história da Angola. E depois eu tenho que conhecer a geografia da Angola, saber quais são um bocado da cultura. E, sobretudo, ler uns romances. Se ler 10 ou 15 autores angolanos, já tem um certo nível. Se o professor não tiver isto, podemos dizer que a base foi mal feita. O aluno não recebe porque ele não tem para dar. Ele não leu, não sabe quem é o Engachito, nem o Leonino Vieira, nem o Agostinho Neto. Esse é o grande problema. O grande problema é que o professor não tem cultura geral e não transmite essa cultura. O aluno vai fraquinho. Sai do ensino básico para o ensino secundário fraco, chega ao ensino secundário, encontra pessoas que também não leem e vai para a universidade completamente deserto, em termos de composição escrita. O aluno chega à universidade completamente falho mesmo. Não tem aquela capacidade de criar um texto ou de formular o pensamento em qualquer disciplina, geografia, ciências, etc. Aquela estrutura do texto. Ele não tem isto. Quando depara-se com esta situação na sala de aula, fica triste. Até apetece-me chorar. Fico desolado, né? Olha para o passado, como aprendeu. Sim. E o mais grave é que então vou tentar recuperar o tempo, tendo de ensinar-lhes essas técnicas todas. Já numa etapa que... Sim, uma etapa, mas, por exemplo, vou-lhes dando textos pequenos para lerem, mas o problema é que eles vão para casa e têm que fazer um estudo para saber o que é que se passa nos lares dos estudantes, porque eles não leem em casa. O que é que se passa? Eles chegam a casa e a maior parte, 90%, não lê. Não lê nada. E se você não lê, não faz universidade. Não é possível. Quem não lê não fala, não compreende. Não, quem não lê. Tem um provérbio, uma máxima portuguesa, quem não lê, chapéu. Tem um chapéu enterrado aqui. Mas a universidade não se faz. Nenhum estudante, o termo estudante significa que ele estuda. Essa é que é a grande questão. E então, eu também insiro as histórias tradicionais e as lendas e coisas. E isto aqui, eu queria realçar aqui um aspecto, que é a cientificidade deste projeto de Histórias no Madeira, porque está no centro de ciência. Certo. Você tem uma história, por exemplo, a lenda Choco sobre a criação do homem e do mundo. Essa lenda conta que o sol foi ter com Deus e Deus ofereceu-lhe uma galinha e disse: amanhã vens cá, de manhã com a galinha. Amanhã vens cá me visitar. O sol adormeceu, nem comeu a galinha nem nada, e foi ter com Deus já bem tarde. Deus disse: pá, tu não comeste a galinha por quê? Para castigo vais ter que vir me visitar todos os dias. Por isso é que o sol aparece todos os dias no céu.
A lua também foi ter com Deus e Deus deu-lhe uma galinha. E disse, bom, tu também tens que vir me visitar. A lua esqueceu-se de comer a galinha, acordou e foi ter com Deus. Disse, então você não comeu a galinha, por quê? Esqueci-me, não tinha fome. Então, tu, de 28 em 28 dias, tens que vir me visitar. O homem disse, também vou lá, foi ter com Deus e Deus deu-lhe uma galinha. O homem vinha cheio de fome à noite, mamou metade da galinha. No dia seguinte, mamou outra metade. Então, foi ter com Deus e disse, tu comeste a galinha, mas teve aqui o sol e a lua, não comeram a galinha. Então, tu comeste a galinha, vais ter que morrer como a galinha. Eles não vão morrer, mas tu vais ter que morrer. E quando morreres, vens ter comigo. Então, vê só como é que o povo Choco da Lunda criou esta lenda. É só para dizer que também a lenda tem ciência, porque essa questão do ciclo do Sol e da Lua faz parte da ciência, da astronomia, né? Faz parte das ciências. Sim, da astronomia. Então, este projeto do Centro de Ciência, este projeto, as pessoas podem dizer, mas isto é literatura, é cultura. Sim, mas a cultura é que deu origem à ciência. Foram os grandes mitos das grandes civilizações da Mesopotâmia, da Síria, etc., que deram origem a toda esta civilização que é no mundo. A civilização cristã ocidental teve origem na mitologia bíblica, e antes da Bíblia, que era a lenda de Gilgamesh, etc. Então, você pode ver a importância da literatura, tanto a oral como a moderna. A Chuva Novembrina, que foi a primeira obra lançada em 1981, 81, foi. Nasce, o professor José Luís nasce em novembro. Sim. E a chuva novembrina tem alguma relação? Sim, sim. O novembro do seu ano? Eu nasci em novembro e a chuva começa em novembro. Aquela chuva ainda é a chuva miudinha. E depois tinha a ver também com a independência. Pois. Novembro é o mês da independência, é o mês que eu nasci, o mês da chuva. E a independência, para mim, o imaginário que eu tenho é daquela chuvinha que vai dar origem, então, à abundância. Daí escreve A Chuva Novembrina, o primeiro livro. Esse é o primeiro livro. Daí nunca mais parou? Não. Aí fui dando continuidade e pronto, muita leitura. Quanto mais leio, mais me inspiro, até chegar aos romances. E teve um prémio. Sim, esse livro teve o primeiro prémio. O Sagrada Esperança. Não, aquele tempo era Prêmio Camarada Presidente. Depois mudou. Era um nome um pouco poético, né? Então mudou para Sagrada Esperança. Lança o livro e ganha um prémio. Sim. Um grande incentivo para não parar mais. Eu concorri a um concurso do INALDO, Instituto Nacional do Livro e do Disco. Então, concorri a esse concurso, que era o Prêmio Camarada Presidente, e ganhei o prémio. Por isso é que o livro foi editado pelo INALDO. E daí não parou mais? Não, daí não parei, publicando coisas até a data presente. E os prémios assim também não. Aqui vou destacar dois. O Prémio Jardim do Livro e o Prémio SADEC de Jornalismo. Quando falamos em prémios, a literatura está um bocadinho pobre neste quesito, não é, professor? Bom, já tivemos mais prémios de incentivo. Eu vou dizer, Portugal, que é um país, acho que é 15 vezes menor que Angola, já não me lembro, acho que é 15 vezes. E tem só 10 milhões de habitantes, nós temos 30 milhões. Portugal tem mais de 100 e tal prémios, tem mais de 100 prémios em todo o país. Cada conselho, território tem um prémio. Em Lisboa deve haver uns 10 ou 20 prémios. Nós só temos um prémio, que é o Sagrada Esperança, outro que é o António Jacinto, que nunca mais saiu. O prémio Sagrada Esperança não tem saído mais. E é um regalo ir a uma feira de livro em Portugal, não é? O universo de obras. De obras e de prémios que as pessoas recebem. E, quer dizer, o prémio é um incentivo à criatividade. Porque, vou dizer uma coisa, enquanto o cantor, por exemplo, ou o músico, o pintor, ou os outros artistas fazem vida, nós não, nós escritores não conseguimos viver da literatura. Então o prémio é um incentivo para você criar mais, fazer a melhor coisa e ajudar também. O prémio ajuda o criador. Como olha a União dos Escritores Angolanos? De que é membro? Bom, a União dos Escritores já teve um período áureo, foi no tempo do Londino Vieira, do Antônio Cardoso, até os anos 90. Teve um período áureo. É curioso, porque era o período do Partido Único. Não havia democracia. A Partido Único, as coisas funcionavam. E é preciso fazer um estudo sobre isso. Depois das eleições, as primeiras eleições, a implementação da democracia, o multipartidarismo até hoje, a literatura foi bastante. A União de Escritores teve prioridade porque produziram uma editora. E cada edição tinha 10 mil exemplares. Hoje faz-se uma edição de 400 exemplares. 10 mil exemplares que eram distribuídos pelo país todo. Havia uma rede distribuidora que era a Edil, e havia mais movimento cultural dentro da União de Escritores. As macas. As macas, as quartas-feiras, tudo. Hoje em dia, tudo acabou por falecer. Não há, a União de Escritores nunca mais editou nenhum livro, não
movimentação cultural interna. Isso dói-me, né? Isso dói-me. Nós estamos a tentar agora relançar a União de Escritores, trazendo as marcas de novo, com a ajuda dos movimentos literários juvenis, que estão a ocupar o espaço, e vamos ver o que é que se pode fazer, né? A Brigada Jovem de Literatura. Bom, a Brigada também caiu no mesmo ramo da União de Escritores. Os movimentos literários foram decaindo, por falta de entusiasmo, falta de qualidade e, sei lá, há uma desilusão muito grande. Não, aos 50 anos da nossa independência não tivemos avanços, só tivemos retrocessos. Nesse aspecto da cultura, no domínio da literatura em particular. No domínio da literatura, sim, tivemos. Embora haja nomes como Pepe Tela e outros que ainda têm cartas na manga para dar, né? E publicam fora do país e mesmo aqui também. Tudo o que se seguiu já não fez mais. Sim. A grande questão da literatura em Angola é a falta de leitura, não é outra. Você publica os livros, Pepe Tela publica os livros, mas pouca gente lê. Não há recensões críticas sobre as obras. É o que eu digo, não há crítica literária em Angola. Ninguém critica para se melhorar. Não. Não há espaços. O único espaço que havia era o Jornal de Angola com o suplemento cultural. Ainda está lá, mas é um jornal que pouca gente lê. Temos que criar espaços na televisão e na rádio. Na televisão tem que haver esse espaço para o debate literário. Não só programas que falam do escritor e do seu livro. Temos que criar espaços onde um grupo de pessoas vão debater o livro. É preciso. Que investimentos devem ser feitos neste setor? No setor da literatura? Como o Estado deve colocar a mão? Aí, bom, o Estado deve implementar o seu plano. O Estado produziu um Plano Nacional do Livro e da Promoção da Leitura. Tem esse projeto, que fui eu que também contribuí com o esboço, embora muita coisa depois mudou. Portanto, é preciso implementar. Você tem um projeto que já está desde o ano passado e não está a ser implementado, por falta de livros. Mas há uma componente do projeto que é a ampla conservação da oratura, que é pôr os meninos a ler nos museus, nos bairros, e pode-se começar. Pode-se começar por aí. Não há pessoas com uma visão e espírito de diálogo com o autor do projeto, que sou eu. Eu nunca falei com ninguém. Nunca ninguém me chamou para falar. Pegaram no meu projeto e fizeram uma coisa, meteram o meu nome lá embaixo. E isso é triste, porque era preciso falar comigo. O que eu dizia, vamos começar a implementar o projeto amanhã. Amanhã, segunda-feira, começamos no Kazenga. Levo 40 fotocópias embaixo do braço e ponho os meus, então, o projeto começa a ser implementado. Na rua. Na escola também podemos fazer isso. E vamos esperando isso pelas escolas, até que um dia possa-se fazer brochuras, por exemplo, contos pequenos, acessíveis ao bolso do cidadão, 500 kwanzas ou 1000 kwanzas, e vai-se implementar aos poucos, mas as pessoas estão paralisadas. Não querem fazer as coisas, estão à espera que o livro venha, o livro dá dinheiro, você vai produzir 1 milhão de livros, é muito dinheiro que vai entrar para o bolso de muita gente. Estão à espera disso. Não podemos esperar por isso, é preciso olhar para o utente do projeto e não olhar para o nosso bolso. Então assim nunca mais vamos para a frente. Professor José Luís, o que é que nunca vai deixar de fazer? Lecionar, escrever ou pintar? As três coisas, nunca vou deixar. Eu até disse à minha mulher, olha, quando eu morrer, lá no meu caixão tens que meter lá o computador e os blocos de notas, porque eu vou continuar a trabalhar no além. Há um canto da casa onde está tudo isto. Sim. Ninguém tem acesso. Não, tem acesso mesmo. A mulher vai lá, tira livros e lê, os miúdos também. Portanto, eu tenho uma biblioteca com, não sei, deve ter mais de 3.000 livros. E não sei como, porque também já ninguém está a ler muito. Qual é o melhor período do dia que aproveita para ler? Bom, eu ando sempre com 1 ou 2 livros no carro, quando saio, ou na pasta. Então, estou sempre a ler. Quando apanho, 2 páginas para ler. Leio muito no computador também, porque há livros que eu não tenho. Então, tenho que ir ao computador, onde eu tenho o livro já que eu saquei da internet, e passar uma vista de olhos, porque eu abarco várias áreas, não só a literatura, mas a história. Eu gosto muito de história. A geografia, questões ligadas à mundialização e essas coisas. Então, tenho que pesquisar muito. Faço muitas palestras. Esta semana vou fazer uma palestra sobre a oratura na era digital, ali na Faculdade de Mandé. Então, tenho que pesquisar. Ganha com isto? Não, praticamente é só a projeção que ganho, né? Sou conhecido, a juventude gosta muito de mim, porque eu transmito novos conhecimentos. O que eu ganho é um bom oxigênio para aquilo que faz. O que eu ganho é dar muito de mim aos outros, à juventude. É o que eu mais adoro. É partilhar conhecimentos. Partilhar conhecimentos, principalmente para a juventude. Isto
também dá inspiração para novas obras. Sim, isso dá inspiração para novos ensaios, novas obras também. Então vão saindo sempre contos, histórias, romances, coisas que eu nem sei de onde é que saem. Quando dou conta, já está no papel. Que eu colaboro, por exemplo, com a revista da TAG, certo, a revista Austral, e durante o ano ponho lá 2 histórias da revista do Bordo. Que género mais gosta de escrever? Que mais se identifica? É a poesia. Eu sou mais poeta, embora tenha romances, histórias, e gosto muito de fazer contos. Porque eu comecei a escrever contos quando era miúdo, depois é que passei para a poesia. Dá a músicos, dá a grupos teatrais? Já dei alguns. Geralmente nem todos os poemas dá para a música, porque às vezes o poema é muito abstrato. Mas quando algum cantor me pede, eu faço a música para ele, faço outra coisa, né? Não é bem um poema, é uma letra de música que é diferente. Faço uma letra de música que tem aquele refrão, certo, pouco texto, para ele poder decorar, e faço isso também às vezes. Não contribui para os grupos teatrais, leva obras peças de teatro. Para peças não, de teatro. Eu só produzi praticamente 2 pequenas peças de teatro, não produzo muito, não é um género que eu cultivo muito, mas gosto muito de teatro. Mas as histórias que escreve podem ser levadas a... Sim, já houve jovens, adolescentes, que teatralizaram uma história minha, que é O Bar do Tempo, está naquele livro de 18 histórias, Luanda Fica Longe. Pois. Então eles tiraram essa história e conseguiram fazer, eu fiquei impressionado. Como é que eles fizeram uma peça de teatro com um bar que é um bar fictício, uma coisa que surgiu no tempo aqui em Luanda, e quem entrasse lá ficava jovem. Então fizeram teatralização, uma coisa que eu adorei. Muito bom. Professor Júlio, estamos a chegar ao fim. Eu gostava que deixasse mais um apelo aos nossos telespectadores a estarem presentes. O mês já vai ao fim. Sim. Provavelmente mais 1 a 2 semanas deve ter, portanto, mais uma edição das Histórias ao Imbondeiro, né, que é no último sábado de cada mês. Estamos a chegar ao mesmo. Portanto, pode aproveitar para fazer este convite. Obrigado. Faço aqui um apelo a todos os telespectadores que compareçam no Centro de Ciências de Luanda, que é ali perto da Fortaleza, embaixo onde é a antiga fábrica de sabão, às 18 menos 10, porque aquilo começa às 18 horas em ponto, nós somos pontuais. E entrem porque é gratuito, não precisa de pagar nada, é só entrar, fazer a inscrição e sentar-se. Para ouvir contar 4 ou 5 histórias que eu preparei, uma delas é muito importante, que é a história a lenda da princesa Lunda Luejanconde e do seu marido Chibinda Ilunga, como é que ela conheceu Chibinda, como se formou o reino dos Chocos, mais a sul. E então vai ser a primeira história, depois tem outras histórias de animais, e depois vamos ter o videomapping, onde vai se projetar as histórias no mural principal do Centro de Ciência de Luanda. Portanto, convido todos a estarem dia 30, daqui a 2 semanas, no Centro de Ciência de Luanda, para ouvirem as histórias no Imbondeiro. Já para terminar, professor, quer deixar um poema ou quer contar-nos uma história? Sim, vou contar uma história que já está aqui na cabeça. Por favor, esteja à vontade. Posso ficar sentado? Está à vontade. Está à vontade. Portanto, esta história é a história do Chibinda Ilunga, que era um caçador do reino Luba. Veio do Congo, vinha caçando e entrou na Lunda. Depois de caçar, ele era um caçador exímio, caçava com flecha e arco. E caçou alguns animais, umas pacaças, uns javalis e umas palancas, e ficou cheio de sede. Tanta caçada, a tarde estava cheio de sede, encontrou um palmeiral. No palmeiral havia algumas cabaças de maruvo. Ele bebeu 2 cabaças, refez-se do seu gasto de trabalho, e como compensação disse, tenho que deixar aqui um pagamento por este maruvo. Deixou umas peças de caça e foi embora. Os guardas do palmeiral, aquele palmeiral pertencia à rainha Chibinda, a princesa Chibinda Ilunga. Foram contar à princesa, e a princesa disse, mas quem é esse senhor que deixou, quem é esse caçador que deixou aqui os animais? Mandem cá chamar. Eles foram chamar de Chibinda Ilunga, ele foi ter com a princesa Luejanconde, e a Luejanconde convidou para jantar. E ele não sentou ali no sítio onde estavam todos, ele não sentou. Os adjuntos dele disseram à princesa, olha, ele é filho de um rei, não pode comer com as outras pessoas, tem que comer sozinho. Então fizeram uma cabana para ele e comeu lá. Depois ela apaixonou-se por Chibinda Ilunga e casaram. Então, ela tinha um bracelete, que era o lucano, que era o símbolo do poder real. E às vezes, quando não podia exercer o poder, entregava o lucano ao Chibinda Ilunga. Quer dizer, que o povo começou a ver o Chibinda como um novo rei também. O que acontece? Os 2 irmãos da rainha, o Chinguri e o outro, que agora não me vem o nome, disseram, nós não podemos ficar com esse rei que ele é baluba, nós somos Choco. Então foram-se embora, e a princesa disse, Ayokwe, Yakokwe,
Então é desse termo Yagoca que vieram os Chocos. E eles foram embora e formaram um novo império, que é o império, um reino cá embaixo, que era os Chocos. Então a história é muito curiosa, conta a lenda daqueles povos do Lunda Choco. Do leste da Angola. Muito bom. Professor José Luís Mendonça, foi um prazer ter recebido aqui, foi um prazer ter conversado consigo. É a primeira vez que mantemos esta conversa, não uma entrevista, mas uma conversa. Sim. Agradecer a sua disponibilidade e espero que em próximas oportunidades possa ter disponibilidade de cá estar. Sim, eu estarei sempre disponível. Muito obrigado e até a próxima a todos os telespectadores. Estamos juntos. Estamos juntos. O Celo Cultural faz uma breve pausa. No regresso vamos olhar para outras notas culturais que marcam a atualidade no país no dia de hoje. Até já. Estamos de volta em mais uma edição do Celo Cultural ao domingo, hoje 17 de agosto de 2025. Depois da conversa que mantivemos na primeira parte desta edição com o escritor, jornalista e também docente universitário José Luís Mendonça, vamos agora olhar para as temáticas culturais e os factos que vão marcando a atualidade neste domínio no país. Olhamos agora para a cantora Nair Nani, que atingiu 14 milhões de visualizações no YouTube. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Simplesmente irresistível. A música que está literalmente na boca do mundo. Nair Nani, a menina de Viana, é tida como a voz gospel do momento. Na vida, Jesus está lá. Com o hit Eu Vou Orar, atingiu a espantosa marca de 10 milhões de visualizações no YouTube em 6 meses. A música da Nair Nani atualmente deve ser considerada como um monumento fenomenal. Porque a cantora não para de surpreender. Já parece ter sido moldada para a música cristã. Foram lançadas novas músicas, dentre elas Melhor Amigo e O Que Será de Mim. Estremeceram o mercado gospel. Tal foi a repercussão que, recentemente, Nair Nani chegou às 14 milhões de visualizações em menos de 30 dias. O que estará por detrás desta avalanche? A espiritualidade e o que nós chamamos também de a devoção, assim como a obediência. O motivo, Deus, da minha canção é você. É você, Jesus. Nem Paulo Flores, Matias Damasio, tampouco Anselmo Ralph chegaram a estes números no YouTube. Ela atingiu o mercado brasileiro. Foi uma das jogadas de mestre do seu staff. O Brasil é dos países mais evangélicos da lusofonia. Mas a questão não é só conquistar o país de Gilberto Gil, mas sim quem fez com que Nair Nani chegasse à nação da ordem do progresso. Deus falou com ela que tinha um propósito para a vida dela. E o propósito dela seria que ela, isso é um propósito pessoal, não que seja tipo uma lei geral para todo mundo, para toda pessoa que faz gospel. O propósito dela é que ela não poderia cobrar e que Deus podia sustentar o ministério dela. Assim, até fica fácil responder como é que ela vai gerir a carreira sem cobrar um só tostão. Do mesmo jeito que ele disse que faça e não cobra,
Então ele cria meios e formas de fazer com que pessoas que tenham possibilidade façam então com que isso aconteça. Angola e o mundo cantam os louvores de Nair Nani. A cantora anda de concerto a concerto. Entrevistas em rádios e televisões marcam o dia a dia da nova estrela da música cristã. Influenciadores brasileiros não perdem de vista os passos da cantora. Ele abria um live e com o telefone às vezes que não tinha muita capacidade em termos de qualidade de imagem em casa. E um vídeo normal, a cantar a capela. E você via que em menos de 2 minutos o live tinha 100 e tal pessoas, 200 e tal pessoas. Parece ser mais do que uma febre. Brasileiros, portugueses, chilenos e paraguaios estão rendidos ao trabalho de Nair Nani. Nas músicas, ela coloca mensagens espirituais carregadas de fé. Nunca em Angola aconteceu um feito dessa natureza. 14 milhões de visualizações em menos de um mês, 10 milhões de visualizações em 2 semanas. Apesar do nível que alcançou, a tenor de 25 anos é caracterizada como uma pessoa reservada, amorosa, devota e que se sente nas mãos de Deus. O Brasil começou a consumir aquela música numa velocidade e, dada a sua densidade populacional e sendo um povo super evangélico, então Nair conseguiu atingir esses números. Mesmo que eu não te veja, eu sei. Números que nem Gui Destino, Irmã Sofia ou Bambila conseguiram alcançar. Nair Nani começa a cantar por volta de 2012, mas foi em 2016 que passou pelo teste de uma plateia com centenas de pessoas. Enquanto não coloca o primeiro disco no mercado, as 8 músicas lançadas vão continuar a deleitar os apreciadores. Até nem ouça, eu sei que és real. E mesmo que não aconteça como eu queria, eu sei que Deus é real. Nair Nani, a revelação do mundo gospel com mais de 14 milhões de visualizações no YouTube, um número que não para de crescer. Vamos agora olhar para a turnê dos Tunesa, 50 anos de humor. Casa cheia, momentos de gargalhadas e aplausos. O grupo tradicional Catiavala do município do Pailundo, formado apenas por mulheres, deu as boas-vindas com a dança Olondongo. Seguidamente, os Tunesa apoderaram-se do palco, trazendo uma reflexão da história recente do país, que passa pela conquista da independência nacional até ao alcance da paz em 2002. Porque hoje eu sinto na nossa juventude um bocadinho de militância exagerada. Às vezes até aquilo que ele tem que ouvir para lhe salvar, por causa da militância cega que tem, acabam não ouvindo até a verdade que ele precisa. Além do grupo Tunesa, o humorista local Chamunene animou igualmente os presentes. Já tivemos o Rica, a segunda edição, que tinha como convidado especial o general Foge a Tempo, Costa Vilola, né, no caso. Então aqui foi a segunda vez. Para os amantes de humor no Ambo, a noite foi de muita euforia. Esta sala que está aberta a todos os artistas, quando artistas de outros pontos do país começam a aderir à nossa sala e a nos trazer cultura, a nos trazer momentos diferenciados, é sempre uma alegria. Foi um momento muito bom e ímpar do grupo dos Tunesas, que nos acostumou sempre a rir com humor, mas também a nos dar momentos de aprendizagem. O governador do Ambo, Pereira Alfredo, que por alguns instantes foi convidado a subir ao palco do Centro Cultural Manuel Rui, destacou o papel do grupo Tunesa, que vem se evidenciando na transmissão de mensagens relacionadas à educação patriótica, sobretudo no seio da juventude. O Ambo está a ser um destino turístico, cultural,
e um palco importante para a nossa cultura. E hoje viemos cá prestigiar um grande evento que é o show do humor do grupo Os Tunesas. Foi muito importante porque, por além do humor, também eles fazem uma componente educativa. O grupo Tunesa anima a população do Ambo no quadro das celebrações dos 50 anos de independência nacional. 50 anos de humor com os Tunesa na província do Ambo. Entretanto, o Coral Quima Quieto e Núcleo Santa Cecília foram as atrações culturais de um concerto infantil. Foi uma tarde de domingo animada. Aliás, o cenário multicolor fazia prever que seria divertido. Crianças e adolescentes juntaram-se no Centro Cultural e Recreativo Quilamba, bem no coração do Nelito Soares, para assistir ao concerto infantil que marca os 28 anos do patrono do bairro. Enquanto as aulas não começam, que tal um momento para descontrair? Lá estavam o grupo coral Quima Quieto e o núcleo de formação musical Santa Cecília. As crianças estão de férias, quisemos aproveitar esta altura para também as crianças não ficarem de fora das festividades, trazer este concerto musical infantil. Alguns pequenos convidados estavam ansiosos. Este, por exemplo, não via a hora de o concerto começar a aquecer. O rapazinho não era o único irrequieto. Esta menina procurava o melhor ângulo para apreciar a suavidade dos instrumentos do núcleo Santa Cecília. Lazer em família, pipocas e boa música. O que é que se pode querer mais? Juntando o útil ao agradável, este concerto musical denominado Criança Educada, Família Feliz, Pátria Amada, encerram as atividades do bairro Nelito Soares. Os pais apreciavam o domínio dos filhos a tocar instrumentos musicais e na colocação da voz. A música tocava os corações. Os pequenos davam uma de adulto para romantizar a tarde. Quando se tem amor pelo que se faz, principalmente pelas nossas crianças, ultrapassa toda e qualquer adversidade. Então, quando a gente faz por amor, não existe sacrifício. Os que esperavam que o clima aquecesse, a resposta foi dada pelas estrelinhas da Precol. E que resposta! Na sequência, um clássico da música angolana. A plateia correspondia. O coral Quima Quieto é formado por mais de 70 crianças de várias escolas do Rangel. São orientadas por especialistas da Casa da Cultura Njingambandi. Já o núcleo de formação musical Santa Cecília é formado apenas por meninas. Já na ponta final do concerto, as estrelinhas da Precol regressaram para terminar o que tinham começado.
Concerto infantil no Rangel. Entretanto, turistas nacionais e estrangeiros manifestaram-se encantados ao assistirem a uma cerimónia de casamento tradicional, o conhecido alambamento. Durante 28 dias, a capital angolana tornou-se casa para visitantes da Europa, Oceânia e América, que vieram viver um mergulho profundo na identidade nacional no intercâmbio cultural promovido pela Lápis Eventos. O nosso objetivo esse ano é de mostrar a história do pedido, do alambamento, do casamento tradicional angolano, para eles terem conhecimento da história do amor angolano e no futuro também promover esse mesmo tema para ser uma das atrações turísticas para Angola. Obviamente, como nós podemos ver em outros países também que promovem casamentos, como Las Vegas, por exemplo, é um país, Estados Unidos, que é muito conhecido nesse conceito. Nós queremos é que essas pessoas, os casais internacionais que vêm para Angola, para poderem vivenciar a experiência do casamento tradicional. O ponto alto da experiência foi assistir e participar num casamento tradicional, momento que revelou aos estrangeiros a força dos rituais ancestrais, a riqueza da gastronomia e o calor humano que marca o povo angolano. Foi bem diferente do que temos lá na Europa e no meu país. A maior diferença foi que este casamento não é só entre duas pessoas, duas individuais, é mesmo com famílias. E eu gosto dessa tradição. Encantados com cada detalhe, desde os passos protocolares para a consumação do ato até a variedade de quitutes e pratos típicos, os turistas descreveram a celebração como uma descoberta única e inesquecível. Eu acho que tudo isso já vai influenciar o mundo, porque na nossa cultura, na Europa, no Ocidente, foi assim antes, mas agora nos tempos modernos já não é assim. Sim. É bom ver que aqui ainda tem essa maneira tradicional. É diferente. São muito saborosa. Sim. A música. Oi, música. É por causa da música e dança porque estamos aqui. Para a organização, o objetivo é claro: transformar o casamento tradicional, no caso o alambamento, num produto turístico de referência, capaz de atrair visitantes de todo o mundo e impulsionar indicadores positivos para a economia do país. E o nosso turista, o nosso público-alvo são a maior parte europeus e americanos. São parte de outros continentes, não África. Então, para ele está a ser, isto sim, sem dúvida, vai aumentar ainda mais o interesse de turistas virem para Angola para conhecer outras realidades, não é? Porque isso é que move o mundo, isso é que move o turismo, a diferença. Então, acredito que sim, sem dúvida, que isto vai fomentar e ajudar, sim senhora, o nosso turismo. Foi assim, entre risos, cânticos e partilhas de sabores. Cada visitante levou na bagagem mais do que lembranças. Levou a certeza de que, em Angola, a cultura é celebrada como um verdadeiro património vivo. O alambamento assistido por estrangeiros no nosso país. Entretanto, vamos falar do EFICO, um ritual que marca a transição para a vida adulta. É igualmente também uma cerimónia que preserva a tradição e laços comunitários. A cada realização do EFICO, dezenas de jovens atravessam uma das etapas mais simbólicas das suas vidas. Estamos a falar da transição da adolescência para a fase adulta. Nos nossos dias, a Igreja tem assumido a realização de eventos do género, com destaque para a formação das meninas. Entre cânticos, danças e ensinamentos, as participantes recebem lições sobre personalidades familiares, convivência social e os papéis que irão assumir na comunidade. Antigamente, os antepassados faziam da sua maneira e a Igreja tirou o positivo para a Igreja. O negativo ficou para trás. O ritual é também um ato de transição de saberes ancestrais. Histórias, conselhos e orientações sobre a vida são passadas de geração em geração num processo que reforça a autoestima e o respeito pela mulher.
Nós encontramos essa tradição e companhia, então nós temos só que continuar já com a regra. Só que nós não fizemos no mato porque as coisas agora mudaram. Para além do significado individual, o EFICO é um momento de união. Famílias, líderes comunitários e religiosos reúnem-se para celebrar, fortalecendo os laços que sustentam a vida coletiva. Olham o FICO com outros olhos, porque antigamente, pronto, já aquele tabu, né? São coisas de mais velhos, porque ali feitiçaria, essas coisinhas todas, e as pessoas tinham esse medo. Mas agora elas já veem que não, é uma passagem de uma fase para outra. O EFICO é, ao mesmo tempo, uma festa, uma escola de valores e uma afirmação da identidade cultural. Desta vez foram 180 meninas vindas de Luanda, Benguela, Cunene, Namibe, Menong, Uambo, Bié e Huila. A mulher é digna, tem que se defender a sua dignidade. Não deixe-se abater lá com qualquer homem, bater nesta árvore. Tem que defender a sua dignidade. Tem um portão onde se entra e depois onde põe lá um olho aqui, santo, o quê? Nós temos um único portão, Jesus. Depois, a festa continuou no seio familiar, onde cada uma preparou o melhor para brindar com os mais próximos. Sem quebrar regras, a entrevista com a Mofico foi feita desta maneira. É um ritual que dura muito tempo dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós, trisavós, e que nessa mesma festa devemos comemorar tudo aquilo que é benéfico para as Moficos. Para os pais, o momento é de celebração. Dizer que vale a pena voltar nossos hábitos e cultura. Devemos defender com dentes e unha o que somos, a nossa identidade. Por esta razão, o EFICO mantém viva a essência de um povo, provando que, mesmo diante das mudanças do mundo moderno, há raízes que continuam firmes, ensinando, protegendo e ligando cada geração à sua história. EFICO. Falamos agora da finesa Teta, Daniela Ribeiro e Carla Silva, que estão em destaque na Expo Japão 2025. Traços identitários e uma estética que carrega ancestralidade. As obras das artistas Fineza Teta, Daniela Ribeiro e Carla Silva atravessam o mundo e agora chegam ao público japonês através da Expo Osaka Kansai 2025. Então trouxemos aqui um diálogo entre o tradicional e o moderno, que faz a contemporaneidade, trazer o mundo e o monge que é juntos e a força, para que possamos então explicar o nosso percurso ao longo dos anos, porque sempre temos ditado e gritado sobre o nosso colonialismo e a forma como fomos explorados, mas é preciso dizer que através dessa exploração nós conseguimos influenciar muitas culturas. Falamos sobre as culturas da Umbanda, culturas na Bahia do Brasil, mas não só o mundo. Pablo Picasso foi muito influenciado com as máscaras africanas, sobretudo as máscaras congos e as máscaras do Ghana, e dela trouxe uma das suas maiores obras, que é a Mademoiselle de Lavignon, e assim trouxe todo o cubismo e a influência na arte e no mundo. Então os africanos têm muito para influenciar, muito para mostrar, e este é o nosso papel aqui com curadoria nesta exposição. Fineza Teta foi a primeira mulher a vencer o principal prémio de pintura de Angola. A participação das artistas marca mais um passo no reconhecimento da arte contemporânea africana no cenário internacional e reforça a importância da presença feminina nas grandes exposições globais. Eu decidi fazer duas linguagens diferentes, porque é um diálogo entre a ancestralidade e a tecnologia, ou seja, a forma como o Ocidente influenciou o continente africano e como é que o continente africano influenciou todo o Ocidente. Apresento os símbolos na parte da ancestralidade, apresento pintura sobre veludo, em que estão representados os símbolos Adinkra, os símbolos Shona, e como esses símbolos influenciaram a arte contemporânea, como as obras do Picasso, dos outros, ainda hoje do artista José de Guimarães em Portugal. Depois apresento a mente elétrica, que é a influência que o Ocidente está a ter na nossa civilização com a tecnologia, como está a mudar a forma de pensar africana, a forma de viver. No pavilhão de Angola, a proposta é clara.
promover saúde através da educação e da cultura. Neste quesito, a estilista Carla Silva decidiu homenagear a rainha Nginga Mbande, realçando a força e a beleza da mulher angolana. Muito bom, tem tirado muitas fotografias, tem tirado os contactos. Pronto, e fazem elogio e eu explico quem é a figura que está nos tecidos. Por exemplo, atrás de mim, este é o último padrão que eu fiz, tem a ver com os descobrimentos. Se repararem na saia, tem a rainha, tem a cidade de Luanda, tem a fortaleza, as naus, o Museu da Escravatura. Pronto, retrata um pouco do que foram os descobrimentos. Entre traços, símbolos e histórias, os artistas criam pontes entre continentes e mostram que a arte não conhece fronteiras. Fineza Teta, Daniela Ribeiro e Carla Silva, as angolanas estão a se destacar na Expo Japão 2025. Com esta matéria, termina aqui esta edição do Selo Cultural referente a 17 de agosto de 2025. Boa tarde, estamos juntos.